Nossa história hoje se inicia com nosso Pai Celestial enviando seu Filho Jesus Cristo para cumprir aquilo que havia dito em Gênesis 3, versículo 15. E desta forma, trazer redenção para todo aquele que crer no sacrifício vicário do seu Filho. Esse sacrifício em nosso favor só seria possível por causa da divindade de Jesus e da sua vida perfeita. Assim, a redenção é conferida à humanidade mediante a integralidade da vida, morte e ressurreição de Cristo. Devido ao hábito de falarmos da morte salvífica de Jesus Cristo na cruz, comumente negligenciamos o caráter salvífico de toda a carreira terrena de Jesus. Portanto, queremos através desta cantata relatar os principais fatos da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, pois foi através destes fatos que a salvação chegou a muitos. A igreja pode se sentar, né? 6! Mais forte! 7! Fizeram com que ele se assentasse na coluna em que o amarraram. O envolveram em um manto avermelhado, para simbolizar a púrpura com que se vestiam os reis, e o coroaram com uma coroa de espinhos. Puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Em lugar do cetro, puseram em sua mão direita um caniço, e batiam com ele na sua cabeça, zombando de um rei que apanhava com o próprio cetro. Ajoelhavam-se diante dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Uma alusão da célebre saudação a César. No lugar do beijo cerimonial, cuspiram-lhe no rosto. Jesus suportou tudo isso com uma paciência incomparável, sem de nada se queixar. Oferecia seus horríveis sofrimentos como pagamento da dívida do pecado de todos nós. É incrível ver como o mais sublime ser, se é que podemos defini-lo assim, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele em cuja presença se prostravam miríades de anjos, seres viventes, milhares de milhares, e o adoravam. Mas ele estava ali, entregue ao carrasco, tendo a sua carne rasgada e o seu sangue derramado, escarnecido, sem reclamar. De repente uma cena, ou melhor, um tumulto começa a despertar a curiosidade das pessoas que estavam nas ruas apertadas da cidade de Jerusalém. É uma cena muito triste e muito assustadora. Ao que parece, a grande maioria das pessoas que ali estavam nem mesmo sabiam ao certo o que estava acontecendo. A cena que desenrola foi descrita por cada um dos 4 evangelistas do Novo Testamento, e a descrição é quase que exatamente a mesma. Quando o cansaram das chicotadas, tiraram-lhe o manto e o vestiram de novo com as suas roupas. Em seguida, levaram-no para crucificá-lo, via dolorosa, do latim caminho da dor, ou simplesmente caminho doloroso. Era uma rua divididas em 2 partes dentro da antiga cidade de Jerusalém. Foi neste caminho que toda esta cena se desenrolou. Vamos, falta pouco. Muito pouco. Finalmente chegamos ao Calvário, lugar onde tem início a crucificação. Os carrascos começam despojando nosso mestre.
mas sua túnica está colada em suas chagas, e tirá-las produziu uma dor atroz. Cada fio do tecido havia aderido à carne viva, que ao ser puxado, laceravam suas terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. O sangue começa a escorrer. Há um risco de toda aquela dor provocar a perda dos sentidos, devido à deficiência de irrigação sanguínea no encéfalo, mas ainda não é o fim. Jesus é deitado de costas. Suas chagas se incrustam entre o pó e os pedregulhos. Ele é colocado sobre o braço horizontal da cruz, e com longos pregos pontiagudos e quadrados de 18 centímetros de comprimento por 1 centímetro de diâmetro, o plantam sobre o madeiro. A cada martelada, o mestre contrai o rosto assustadoramente. O nervo mediano é lesado e uma dor agudíssima se funde pelos dedos, espalhando-se por todo o ombro, atingindo o cérebro. Parte do nervo é destruído e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Ao ser suspenso na cruz, o nervo se estica fortemente e a cada movimento as dores são dilacerantes, causando um suplício que dura horas. Talvez fosse a dor mais insuportável que um homem pudesse suportar. O carrasco e seu ajudante levam a Jesus, colocando-o primeiro sentado, depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás e encostando na estaca vertical. Rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros esfregam-se dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram ainda mais no seu crânio. No centro do poste havia um suporte que chamavam de sédice ou cédulum e que servia para sustentar a vítima. A parte da cruz que fora conduzida, chamada de patíbulo, era levantada sobre o poste. Os pés da vítima eram então pregados ao poste. Para permitir isto, os joelhos teriam que ser dobrados e girados lateralmente, deixando uma posição muito desconfortável. Tendo sofrido pelo espancamento e pelas chicotadas, Jesus sofreu severamente de uma diminuição anormal do volume de sangue. Como dizia os Salmos, capítulo 22, versículo 14 e 15. Já não tenho mais forças, sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Quando a cruz foi erguida verticalmente, há uma tensão fortíssima sobre os pulsos, braços e ombros, resultando no deslocamento dos ombros e das juntas dos cotovelos. Os braços eram presos para cima e para fora, mantendo a caixa torácica numa fixa posição inspiratória que dificultava extremamente o exalar, impossibilitando-o da inspiração do ar. Jesus tem sede, pois não bebeu água desde a tarde anterior. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara, com uma esponja, com uma espécie de bebida ácida, em uso entre os militares. Jesus se nega a beber. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os músculos dos ombros são esticados e levantados, fazendo com que os seus dedos se curvem, como acontece com alguém ferido, que os médicos chamam de tetânia.
Jesus teve uma morte física rápida. O próprio Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto. Chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que Jesus tinha morrido, conforme Marcos 15:44. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus. E depois quebraram as pernas do outro. Mas, quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. O Senhor preserva-lhe todo o ser, nenhum osso sequer é quebrado, conforme Salmo 34, versículo 20. Eli! Lama sabachthani! Masla. A história não termina aqui. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Agora é manhã de domingo. Algumas mulheres, ainda em estado de profunda compulsão, acordam bem cedo no domingo e juntas saem para prestarem uma última homenagem ao nosso Mestre, o Senhor Jesus. Já era este o terceiro dia da sua crucificação. Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol. Que surpresa! As mulheres queriam prestar sua última homenagem, mas encontraram o sepulcro vazio. Jesus não estava mais ali. Entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui. A cruz foi apenas um instrumento onde o Senhor Jesus entregou a sua vida em nosso lugar. Hoje, neste domingo, somos convidados a participarmos, corrermos, sem nunca desistir. E no final, sem que percamos o alvo de vista, possamos estar jubilosos ao lado do nosso Deus. Comecem a correr e nunca desistam. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho. E qual foi esse caminho? Foi o caminho da cruz, da vergonha, de tudo mesmo. Agora ele está lá, num lugar de honra, ao lado do Pai Celestial. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Os que zombaram dele no dia da crucificação, agora tremiam de medo diante da sua grandeza e majestade. Eis aqui a verdadeira mensagem da cruz: amor, superação, liberdade, humildade, salvação, eternidade, santidade, obediência, reverência, oração, adoração, perdão, misericórdia, alegria, paz, unidade e entrega. Jesus se entregou em nosso lugar para que nós pudéssemos desfrutar tudo isso ao seu lado para sempre. Que possamos honrar dia após dia o sacrifício de Jesus naquela cruz.
Ele sofreu tudo aquilo por você e por mim. E é somente por isso que hoje nós podemos desfrutar do amor e do cuidado de Deus, tendo livre acesso ao coração do Pai. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, 17 a 20. O que nos faz diferente das demais religiões é que cremos na ressurreição de Cristo. Apesar de respeitarmos todas as religiões, sabemos que o único que ressuscitou foi Jesus. Todos os outros profetas, a quem se atribuem o surgimento das diversas religiões, estão no túmulo. Ora, se Cristo ressuscitou, sendo esse o alicerce da fé, devemos crer que Ele está vivo, que o túmulo onde Ele foi enterrado está vazio. Essa é a verdadeira Páscoa. A celebração da Páscoa deve considerar a certeza da vitória, da superação de todos os males e de todas as limitações humanas. Páscoa para nós é a certeza da vitória. O Cristo que nós servimos é vencedor. Ele não é o derrotado pela morte maldita da cruz. A gloriosa ressurreição que aconteceu no terceiro dia é a razão da nossa ida à igreja. Se Jesus não tivesse ressuscitado, pereceríamos eternamente. A vitória de Jesus Cristo sobre a morte nos traz paz, alegria, justiça e esperança. Nos ensina a lutar diligentemente pela fé e pela vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Esse é o amor de Jesus. Um amor que o levou até a cruz. Mesmo depois que seu suor se transformou em sangue, mesmo depois de ser traído, negado, condenado e crucificado, Cristo não reclamou nem recuou. Ele seguiu em frente por amor a mim e a você. Jesus não precisava passar por tudo aquilo que passou. Ele é o Filho do Deus vivo. É santo e não teve pecado algum. Ainda assim, por amor às nossas vidas, Ele tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Sendo assim, devemos adorá-lo com toda a nossa alma, pois só Ele é digno de toda adoração. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Digno é o Cordeiro, o único que é digno, o vencedor. Ele venceu a morte, ele ressuscitou e está assentado em um alto e sublime trono. Ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a Ele o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Este Cordeiro imolado agora ressurgiu para ser adorado, reverenciado, pois através da graça divina tudo se cumpriu. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus
seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe, desde toda a eternidade, um povo para ser sua semente e para que no devido tempo ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Vamos aprofundar um pouco mais nossa análise recorrendo ao idioma grego. A palavra que é usada com mais frequência para a graça no Novo Testamento é charis. Essa palavra é definida pela concordância exaustiva de Strong como dom, benefício, favor, graça e liberalidade. Se você pegar essa definição inicial e juntá-la a versículos selecionados dos livros de Romanos, Gálatas e Efésios, localizará a definição da graça com a qual muitos não estão familiarizados. Entretanto, Strong continua com a sua definição: a influência divina sobre o coração e o seu reflexo na vida. Vemos que há um reflexo externo do que é feito no coração, o que fala do revestimento de poder da graça. A graça é um dom. Vamos expandir esse entendimento um pouco mais. A salvação é um dom da graça. O perdão é um dom da graça. A cura é um dom da graça. A provisão é um dom da graça. Receber a natureza de Deus é um dom da graça. O revestimento de poder é um dom da graça. Todas essas coisas são manifestações do seu favor sobre as nossas vidas, cada uma delas imerecida. A graça que nos dá a capacidade de ir além da nossa capacidade natural. Não tínhamos a capacidade de nos libertar do inferno. A graça o fez. Não deveríamos viver em liberdade, mas a graça nos capacita. Não podíamos mudar a nossa natureza. A graça o fez. Não temos a capacidade de viver uma vida santa, mas a graça nos capacita. Não é de admirar que a chamemos tremenda graça. Agora temos livre acesso ao Pai Celestial, pois a morte vicária de Cristo é o caminho da salvação. Passados mais de 2000 anos, a verdade da cruz permanece intacta e tem um adendo. Milhares de pessoas já foram alcançadas pelo sacrifício de Cristo, como o Cordeiro Pascal. João, ao ver Jesus vir até ele, disse: "Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia!" A vida é cheia de mudanças. Mudamos de roupa, de carro, de casa, de emprego, de amigos, de ideias. E tudo o que conhecemos também muda. Como podemos pôr nossa fé em tantas coisas temporárias? Será que existe algo firme que nunca muda? Sim, Jesus é eterno. Ele nunca muda. Jesus pode agir de muitas formas diferentes, mas ele não se contradiz, nem muda quem ele é. Ele é sempre consistente. Podemos confiar em Jesus todos os dias. Ontem, Jesus se revelou. Jesus já existia antes da criação de todas as coisas, porque Ele é Deus. Através dele, tudo que existe foi criado. Mas o pecado entrou no mundo, trazendo sofrimento, morte e destruição. Por isso, Jesus veio à terra para resolver este problema. Ele viveu entre nós e nos mostrou o caminho para Deus. Mas ele não ficou por aí. Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Hoje, Jesus salva. Jesus continua vivo hoje. A morte não tem poder sobre ele. Em Jesus podemos ter vida nova. Todos nós pecamos e precisamos ser salvos da destruição do pecado. Quando cremos em Jesus, nossos pecados ficam lá na cruz.
e ressuscitamos com Jesus para uma vida dedicada ao Pai Celestial. Em Jesus aprendemos a viver para Deus, para sempre. Jesus reinará. Jesus é eterno, Ele vive para sempre. Pelo seu poder, nós também podemos viver para sempre. Todos temos de morrer, mas por causa de Jesus, a morte não precisa ser o fim. Quem é salvo tem a promessa que um dia irá ressuscitar e viver eternamente junto com Cristo. Ele reinará para sempre sobre todas as coisas e nos unirá a Deus. Crer em Jesus é ter uma esperança eterna. Jesus, tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Outro não há que liberte e possa restaurar. Oh, Jesus, tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E não há outro nome maior do que Jesus. Forte o nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastora, a igreja pode se assentar, amém? Queria agradecer ao Ministério de Louvor, a todos que cooperaram para que esse evento pudesse acontecer, né? Foram desde janeiro, nós estamos ensaiando algumas madrugadas. Não é fácil, mas o Senhor é o motivo de nós estarmos aqui, amém? Que o nome dEle possa ser glorificado, que vidas possam ser alcançadas nas lives, seja pelo Facebook, pelo YouTube, amém? Porque esse é o objetivo principal. Quero agradecer em especial a presença do Júnior e da Fernanda, que aceitou o nosso convite, estar aqui cantando conosco. Natan, Leonardo, Pastor Marcos, Lucas, no instrumento, e que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, que nós possamos estar entregando sempre o nosso melhor, para que o nome de Jesus possa ser glorificado, amém? Que nós possamos ser instrumentos na mão dEle, e que Ele possa fazer através das nossas vidas, e nas nossas vidas também, grandes coisas, amém?
Então vou pedir para que a igreja se coloque sobre os pés e aplaude o nome de Jesus, amém? Mais uma vez. Amém. Aleluia. Estamos indo para casa já, né, amados?